adaptar aqui ao microfone. Bom dia a todos, a todas, bom dia a todos os vereadores, vereadoras, nosso presidente, o vereador Marquinhos. Bom, gente, é com muita satisfação que nós da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará hoje comparecemos aqui à cidade de Morada Nova com o objetivo de firmar um convênio entre a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e a Câmara Municipal de Morada Nova, vislumbrando, tendo como objetivo a implantação de uma unidade do PROCON Assembleia aqui nas dependências da Câmara de Morada Nova do Estado do Ceará. É bom de se salientar que, pegando um pouco o contexto histórico do consumidor, essa figura vem surgir pós-Revolução Industrial, por volta do século XVII, século XVIII, e a figura do consumidor ele surge num contexto internacional. A gente puxando aqui para o Brasil, o consumidor foi olhado na questão da defesa dos seus direitos já a partir da Constituição Federal de 1988. Nossa Constituição Federal, já no seu artigo 5º, que aborda as garantias individuais e coletivas do cidadão brasileiro, mais precisamente no seu inciso 32, que é que a Constituição diz que o Estado proverá a defesa do consumidor. Já nas disposições transitórias, no artigo 170, a Constituição também enumera que o nosso país fará a lei que norteará a defesa do consumidor, obrigação do Estado, obrigação essa constitucional, tá certo? E a partir de então surge, já em 1990, 2 anos depois, mais precisamente no dia 11 de setembro, o nosso conhecido CDC, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, a lei maior que norteia as diretrizes de proteção ao consumidor brasileiro, no seu artigo 83, enumera que qualquer ente do poder público, seja ele na esfera federal, estadual, municipal, e vai além, tanto do poder legislativo como do poder executivo, proverá a defesa do consumidor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no ano de 2001, através da Resolução 464, ela, vinculada à Comissão de Defesa do Consumidor, cria o PROCON Assembleia. De 2001 até 2011, ou seja, durante 10 anos, nós amadurecemos toda uma tecnologia jurídica e um amparo ao consumidor cearense. Porém, essa defesa e proteção do consumidor, ela se resguardava aos muros da Assembleia Legislativa, ou seja, no nosso PROCON Assembleia, dentro da capital cearense, dentro de Fortaleza. E de 2011 para cá, já na presidência do deputado Fernando Hugo, nós tivemos a feliz ideia, a feliz luz, digamos assim, de interiorizar as ações do PROCON Assembleia. Por que isso, gente? A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, uma vez o Legislativo cearense, a Casa do Povo cearense, teria por obrigação, como já falei, até constitucional, de processar essa defesa do consumidor dentro das relações de consumo. Relação de consumo essa que é uma relação desigual. De um lado nós temos o fornecedor do bem, do produto, do serviço, e do outro lado nós temos o consumidor. Ou seja, uma figura gritantemente, visivelmente mais fraca do que o fornecedor. Então daí o poder público tem que intervir nessa relação de consumo, na intenção de defender e de proteger o consumidor. Então a ideia foi muito feliz de levar essa proteção ao interior do Estado. Hoje nós vivemos num país capitalista, num mundo globalizado,
onde as relações de consumo não mais se restringem a cidades grandes ou a uma capital. A gente sabe, por exemplo, aqui a cidade de Morada Nova, todo cidadão de Morada Nova hoje está participando ativamente das relações de consumo. E diga-se de passagem, presidente, relações de consumo com grandes conglomerados econômicos, com bancos, com cartão de crédito, com telefonia móvel, com telefonia fixa. E aí vem a pergunta: quem fará a proteção desse consumidor dentro do interior do Estado do Ceará? Então a Assembleia tomou essa iniciativa e, através de convênios, hoje nós estamos instalando a nossa 8ª unidade no interior do Estado. Parcerias estas firmadas, a princípio, com faculdades, onde existia faculdade de Direito. A gente sabe que tem aqueles núcleos de prática jurídica, né, das faculdades, e nós firmamos esse convênio, onde proporcionaria aos alunos estágio e, ao mesmo tempo, a gente faria a defesa do consumidor. E logo em seguida nós começamos a ser provocados por câmaras municipais, ou seja, a união do Legislativo Municipal local com o Legislativo Estadual, no sentido de ofertar essa proteção ao consumidor local, ao consumidor de cada município. Então, quero abrir aqui um pequeno parênteses, os parabéns à Câmara de Vereadores de Morada Nova, os parabéns em particular ao presidente Marquinhos, que teve essa sensibilidade, esse olho clínico de olhar essa lacuna que ainda se encontrava em aberto aqui na cidade, e teve essa sensibilidade e nos procurou lá na Assembleia. Tivemos algumas reuniões, nós viemos aqui no local analisar a infraestrutura e foi aprovada, né, pela nossa comissão, e hoje, felizmente, a gente vai culminar com a assinatura desse convênio. Fizemos já o treinamento do pessoal que vai trabalhar, a presidência, a mesa diretora está empenhada no projeto, e é com muita felicidade que hoje a gente vai concretizar essa realidade, tá certo? E a nossa felicidade é que, a partir de hoje, todos vocês vereadores, eu estou vendo aqui no semblante de cada um a satisfação de receber essa ideia, porque se diz que a Câmara de Vereadores é a casa do povo, e vocês vão ter certeza disso, viu, presidente, que nós sentimos isso dentro da Assembleia Legislativa, que a relação mais estreita do parlamento com o povo, pelo menos lá na Assembleia Legislativa, é exatamente através do PROCON, porque é onde realmente o povo vai vir bater a porta da sua casa, procurando um serviço de utilidade pública e totalmente pertinente e necessário a uma cidade do interior do estado do porte de Morada Nova. Então, um ato que eu costumo dizer, hoje nós estamos vivenciando um momento histórico para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por ser mais uma unidade avançada nova, um ato histórico para a Câmara Municipal de Morada Nova e, o mais importante, um momento histórico para a população da cidade. Porque hoje a população vai ter a quem recorrer quando se sentir lesada nos seus direitos dentro de uma relação de consumo. E não vai estar fraca. Porque até então eu ia recorrer a quem? Ao Ministério Público, tem a sua obrigação constitucional de processar essa defesa do consumidor. Porém, o Ministério Público, nós somos sabedores, já vive exacerbado de ações, de pleitos da população. Então o PROCON só vem a trazer ganho para esta casa, que vai realmente prestar um serviço de utilidade pública de enorme valor, traz ganho ao Poder Judiciário pelo desafogamento de ações pertinentes à relação de consumo, que muitas vezes, por não haver na cidade nova para mediar o conflito da relação de consumo, muitos casos iriam parar no Poder Judiciário ou no Ministério Público para poder processar essa defesa. Então é um ganho para todos. E costumo dizer que quando a gente abre um PROCON, a gente está beneficiando uma população total, inteira. Porque a gente pega os nossos livros legislativos, digamos assim, as nossas leis, a gente vê o Código de Proteção à Criança e ao Adolescente,
o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Torcedor, não é isso que nós temos no nosso ordenamento jurídico, mas quando a gente pega, presidente, o Código de Defesa do consumidor é a população inteira, é o idoso, é a criança, que está ali a mãe comprando uma fralda, mas quem está consumindo é a criança. Então, o consumidor ele está imune a qualquer distinção, seja ela de raça, de credo, de cor, de classe social. Todos nós somos consumidores, então o benefício é para a população inteira. Então, trata-se a nossa ótica, a nossa visão de um momento histórico para a cidade. Não é à toa que está aí afixada uma placa que agora mais tarde nós vamos fazer o encerramento dela. E é com muita satisfação, com muito prazer que a gente vem hoje assinar esse convênio e a partir dessa assinatura o PROCON Assembleia, Núcleo Câmara Municipal de Viçosa do Ceará, Morada Nova. Viçosa me perdeu porque foi a primeira Câmara, como o Marquinhos falou, reiterando os parabéns, né, dele ter nos procurado, ter tido essa iniciativa. Morada Nova é a segunda Câmara a receber uma unidade do PROCON Assembleia. Tá certo? Então, meus parabéns à presidência, meus parabéns à mesa diretora pela sensibilidade, a todos os vereadores que com certeza a gente sabe, sente que apoiam essa iniciativa. Parabéns ao município de Morada Nova e, acima de tudo, à população que a partir de agora vai ter recursos jurídicos para a resolução das suas demandas dentro das relações de consumo. Então, muito obrigado a todos e parabéns à cidade, parabéns à casa.